Beleza, Bisonho, rapidinho, dica do monstrão, vamos que vamos, policial civil, se Deus quiser, aqui é monstro nessa bagaça. Cara, já vou agradecendo a vocês aí, muito obrigado pelo carinho, estarem em BH aí, show de bola, sábado de manhã cedinho eu tô chegando aí, se Deus quiser. Vambora, Bisonho, ó, vambora pincar o cacete e fala o seguinte, primeira coisa que pode cair na sua prova é uma questão de nacionalidade, vai cair uma questão dessa, você pode ter certeza, tranquilo? Uma coisa que a prova pode vir cobrar de você é saber se você sabe a diferença do que é um brasileiro nato e o que é um brasileiro naturalizado. Se vir uma questão dessa, muito fácil, a gente vai acertar porque aqui a gente é monstro. Tranquilo? Deixa nossos concorrentes torrar o bazar pra lá, a gente aqui vai acertar. Beleza. O que acontece, cara? Brasileiro, existe dois tipos de brasileiro. Ou você é brasileiro nato, ou você é brasileiro naturalizado. Se você não é brasileiro nato e nem brasileiro naturalizado, você é considerado o quê? Estrangeiro. Tranquilo? Você pode ser brasileiro nato, naturalizado, existe uma hipótese também de brasileiro equiparado, mas a gente não vai trabalhar aqui não, beleza? Por agora, nesse momento aqui não. Então, brasileiro nato, naturalizado, ou então você é estrangeiro. Tranquilo? Beleza. Quando eu falo de brasileiro, quando eu falo assim, ó, de brasileiro naturalizado, o que você entende? Pode provavelmente passar na sua cabeça que é um cara que veio, um cara que é estrangeiro, que quer a nacionalidade brasileira, não é isso? É verdade. É isso aí que é o conceito de brasileiro naturalizado. Agora existe também o brasileiro nato. Beleza? Existe o brasileiro nato. O que é o brasileiro nato? Seguinte, existem duas formas que eu posso ser brasileiro nato. Assim, duas formas de ligação, né? Existem mais hipóteses, mas as duas formas de ligação que me diz se eu sou brasileiro nato são essas. A primeira hipótese é que eu tenho ligação com um sangue de brasileiro, ou seja, eu tenho sangue de brasileiro. Nesse caso, eu posso conseguir a nacionalidade brasileira e ser considerado brasileiro nato. Beleza? A outra hipótese é no caso do território. Eu tenho uma ligação com o território brasileiro, eu nasci no território brasileiro, então eu posso também ser considerado brasileiro nato. Tranquilo? Beleza. Então a gente já sabe os conceitos dos dois, bem bacana. Aí acontece o seguinte, cara, vai perguntar na sua prova as hipóteses de brasileiro nato, vai confundir brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Tranquilo? Beleza. Primeiro, velho, vamos saber os brasileiros naturalizados. Perceba que o rol é pequenininho, são só dois. Então, as formas de brasileiro naturalizado são só dois. A primeira hipótese é o seguinte, Bisonho, presta atenção, uma porrada no meio da testa, viu? Pra sair sangue, pelo amor de Deus. Você vai passar no teste físico, eu vou quebrar sua perna se não souber entender isso aqui. Ó, o que acontece? Primeira hipótese importante. O cara que é de país de língua portuguesa, que mora no Brasil há pelo menos, no mínimo, um ano, ele pode conseguir ser considerado brasileiro naturalizado, conseguir a naturalização brasileira. Tranquilo? O que eu falei com você, primeiro detalhe, país de língua portuguesa. Se cair na sua prova e falar que são portugueses, cara, pessoas que são portugueses, que moram no Brasil há mais de um ano, tá errado. Tá errado. São países de língua portuguesa. Então a gente tem são países que falam língua portuguesa. Quando eu falo português, eu estou falando de Portugal. Ah, Davi, mas Portugal fala língua portuguesa. Fala, filho, mas não é isso que está querendo. A Constituição Federal não está falando isso. A Constituição Federal está falando de uma forma genérica, países de língua portuguesa. Agora, se cair uma questão concreta, falando, o fulano é de Portugal e mora no Brasil há mais de um ano, ele pode conseguir a nacionalidade brasileira através da naturalização? Sim. Aí beleza, vai cair no caso concreto. Mas se cair na sua prova, igual está o texto funcional, e falar assim, o cara que é de português, que mora no Brasil há mais de um ano, é considerado brasileiro. Não. São países de língua portuguesa. Tranquilo? Beleza, então. Então a gente já viu a primeira hipótese. Aí eu te pergunto o seguinte, o cara que é de língua portuguesa, o cara que mora no Brasil há pelo menos um ano, e ele chega e fala assim, Brasil, olha aqui, olha meus documentos aqui, Brasil, tô com meus documentos aqui, eu morei no Brasil há mais de um ano, tô comprovando para você que eu morei no Brasil há mais de um ano, e tem aqui todos os documentos necessários. Eu vim aqui ser considerado brasileiro naturalizado. O Brasil é obrigado a conceder ou não? Não. O Brasil, nesse caso aqui, nessa hipótese, o ato é discricionário. Ou seja, o Brasil vai escolher se ele quer aquele cidadão como brasileiro nato
ou se ele vai deixar ele como de jeito que está. Então ele vai decidir isso aqui. Tranquilo? Beleza. Aí acontece. Temos os estrangeiros normal. O cara que é estrangeiro, o cara que não é de país de língua portuguesa, o cara que é dos Estados Unidos, da Espanha, da França, da Rússia, não sei de onde mais. O estrangeiro comum, o que acontece? Ele precisa de residência ele tem que morar no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto, ou seja, morar no Brasil sem nenhum tipo de interrupção nesse período de 15 anos e que ele não pode ter nenhuma condenação criminal. Então, se é um estrangeiro comum que mora no Brasil há mais de 15 anos e que não tem nenhum tipo de interrupção, ininterrupto. Quando cai em prova falar que é interrupto, está errado. Interrupto. Aí acontece. Tranquilo. O estrangeiro chegou, preencheu todos os requisitos, ele chegou, mostrou lá para o Brasil. Ó, Brasil, ó, eu moro no Brasil há mais de 15 anos, eu não tenho nenhuma condenação criminal e eu moro no Brasil de forma ininterrupta, ou seja, não tive nenhuma interrupção no momento que eu morei no Brasil. Tranquilo. Eu vim pedir minha naturalização. E aí, o Brasil é obrigado a conceder ou não? Talvez na sua cabeça você falou que não. Mas é assim, beleza? O Brasil obrigatoriamente tem que conceder a naturalização desse camarada aqui. Tranquilo? Que mora no Brasil há mais de 15 anos. Dizemos que esse ato é um ato vinculado. Perceba-se que são hipóteses parecidas, mas o efeito é diferente. Já deve, você não comentou isso aqui quando você estava dando, não. Verdade, filho, estou comentando agora. Tranquilo? Que eu achei importante a gente discutir isso aqui agora. Beleza. Acho que eu estou sentindo um negócio. Não questão. Beleza. Aí acontece o seguinte, discricionário e o ato aqui é vinculado. Bacana. Vambora. Vambora agora as hipóteses brasileiro nato, velho. Naturalizado a gente já matou. Tranquilo? Faz esse esquema, velho. Você mata qualquer coisa. Qualquer coisa você mata. Eu vou apagar aqui para não dar confusão mental na sua cabeça. Cara, quando a gente é brasileiro, quando a pessoa é considerada brasileiro nato, a prova pode falar assim, o cara tem uma nacionalidade originária, tá certo. Beleza? Se falar que esses camaradas aqui têm nacionalidade originária, tá certo. Aí o cara que é brasileiro naturalizado, por exemplo, se a banca falar que eles têm nacionalidade secundária, tá certo. Se falar que eles têm nacionalidade derivada, tá certo também. Do naturalizado, tranquilo? Beleza, só falando palavras sinônimas que pode vir na sua prova. Beleza. Aí temos o brasileiro nato. Tem duas formas de eu ser brasileiro nato que eu vim comentando com vocês. A primeira forma é o território. Então, se eu nasci no Brasil, em regra eu vou ser considerado brasileiro nato. Só que é o seguinte, existe um termo em latim para falar território, uma frescura da lei. A gente fala que é jus. Ius, você fala que os solis, ius sulis, ius soluis, você fala o que você quiser. Isso é uma primeira ligação território. Se você quiser ter que colocar aqui, território, tranquilo, pá. A outra ligação é através do sangue. A gente fala ius sanguinis. Ius sanguinis, ius solis, ius sanguinis. Entendeu? Essa é a frescura da lei. Então, ius sanguinis, o nome já fala sanguíneo, sangue. Ius solis, solo. Tranquilo? É palavras em latim. Ius sanguinis. Qual que o Brasil adotou? O Brasil adotou os dois modos. Se cai na sua prova, qual sistema que o Brasil adotou? Ius solis, ius sanguinis, ius solis e ius sanguinis. Vai falar que são os dois. Tranquilo? Agora, em regra geral, é através do solo. A exceção da regra é o ius sanguinis. Tranquilo? Só que o Brasil adotou os dois. Tranquilo? Se for indagado qual que o Brasil adotou os dois. Perguntar a regra geral, mas perguntar a regra geral, mas adotou os dois. Adotou os dois. Beleza. Ius sanguinis e ius solis. Tranquilo. Aí vem a nossa Constituição, querida Constituição, lá no artigo 12, fala o seguinte pra gente, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não é de país estrangeiro não. Presta atenção, senão você fica doido, beleza? De pais estrangeiros, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Não confunda, filho. Ainda que de países estrangeiros, não. É ainda que de pais. Fica de olho no acento. Beleza? Então, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Vamos embora lá então, filho.
O que está tratando aqui? A gente está tratando na hipótese que é do território. O cara, ele é estrangeiro, tranquilo? O cara é estrangeiro. O cara é estrangeiro, ele veio para o Brasil e veio com sua esposa, os dois estrangeiros, vamos dizer um casal turista, veio assistir Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí, nasceu uma criança, tranquilo? Nasceu uma criança. E essa criança, ela vai ser vai ser considerada estrangeira, vai ser brasileiro naturalizado ou vai ser brasileiro nato? Aí você analisa, brasileiro naturalizado, nunca que ele pode ser. Porque a gente sabe que brasileiro naturalizado, o cara tem que morar mais de um ano e tudo mais. Quando for português, né, no caso, tem que morar mais de um ano. E quando for estrangeiro comum, tem que morar aí mais de 15 anos. Não é isso? Beleza. Então, naturalizado não pode ser. Pode ser nato. Só que é o seguinte, para ser considerado nato, ele não deve estar a serviço do seu país. Então, já coloquei um macetinho para você. Primeira coisa, ele tem que nascer no Brasil, ou seja, a sua ligação é ius solis, a pronúncia é ius. Mas se você quiser falar jus, fica só o critério. Vou falar jus para vocês decorar. Então, a hipótese é jus solis, ou seja, o cara nasceu no território do Brasil. Beleza? E ele é estrangeiro. Um estrangeiro. Então, o cara nasceu no território. Está no território. Mas ele é estrangeiro. E ele não está a serviço do Brasil, do país de lá. Tranquilo? Ele deve não estar a serviço do país de lá. Ele não pode ter nenhuma ligação com o país de lá. Tranquilo? Você grava isso para mim. Ele não pode ter nenhuma ligação, bisonho. Nenhuma. Beleza? Agora é o seguinte, quando a gente fala que ele está a serviço do país, o que está a serviço? Porque, tipo assim, não viaja, velho. Não viaja, entendeu? Não fica. Quando a gente fala que não é serviço, é que ele não é de nenhum órgão do governo, não é uma instituição importante. É que quando ele vem para o Brasil, é como se fosse assim. Por exemplo, o cara, às vezes, ele trabalha numa empresa privada, jogador de futebol, por exemplo, vem para o Brasil. Um argentino, por exemplo. Ele vem para o Brasil e vai jogar em qualquer time aí. O time tal, beleza. Vem, casa lá e tal. E os dois são estrangeiros. Ele traz a mulher dele, né? Ele tem a família. Ele vem para o Brasil e tudo mais. O estrangeiro traz a mulher e tudo mais. E tem um filho aqui no Brasil. E aí? Aí está a serviço do país? Não, o filho é considerado brasileiro. Tranquilo? Esse a serviço do país é quando está ligado a órgãos do governo. Beleza? É como se fosse assim. O cara está aqui no Brasil, mas o cara está na figura de representante de outro país. Tranquilo? Mais ou menos assim que funciona. Então, para você não ficar viajando aí. Então, a primeira hipótese a gente já viu. Primeiro requisito, o cara nascer no Brasil. E o outro, que ele não esteja a serviço de nenhum país estrangeiro. Beleza? Tranquilo. Outra hipótese é o seguinte. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Essa hipótese aqui, a gente trabalha a ideia de ius sanguinis. A gente trabalha a ideia de ius sanguinis. Isso aqui, a gente trabalha essa hipótese aqui do sangue, né? O cara tem ligação do sangue e ele está a serviço do Brasil. Ele não nasce em território brasileiro, cara. Em nenhum momento ele nasce. É o seguinte, vamos desenhar. Brasil, Estados Unidos da América. Pá. Velho, você é da Polícia Civil, tranquilo? Você é investigador da Polícia Civil, foi enviado lá para os Estados Unidos para fazer uma investigação. Tranquilo. Perceba-se, filho, que você está a serviço do Brasil. Você está indo para os Estados Unidos, mas na figura o quê? De representante do Brasil. Policial, servidor público do Brasil, aquela coisa bem bonita. Você está a serviço do Brasil. Você está fazendo um serviço para o nosso Brasil. Não viaja. Beleza? Está fazendo um serviço, você está a serviço do Brasil. Beleza? Tranquilo. Aí você foi para os Estados Unidos, bem bacana, você foi com sua esposa. Tal, chegou lá, você teve um filho. E aí, esse menino é brasileiro nato, é estrangeiro, brasileiro naturalizado? O que esse menino é? É dos Estados Unidos? Que encapeta que menino é? Esse menino é brasileiro. Por quê? Primeira coisa, ele tem sangue de brasileiro, que é a ideia dos
de jus sanguíneos. O pai, não importa se o sangue vem do pai ou da mãe, tranquilo? Ou o pai ou a mãe. Tem que ficar esperto nisso. O pai ou a mãe, beleza? Tranquilo. Então o que acontece? Ele tem, de alguma forma, ele tem sangue de brasileiro. A outra coisa é o seguinte, os pais deles, um dos pais, não precisa ser os dois, tranquilo? Não precisa ser os dois. Um dos pais está a serviço do Brasil. E outra coisa é serviço do Brasil. Tranquilo. Beleza. A outra hipótese é ius sanguíneos, mais registro. Ou seja, o cara tem sangue de brasileiro, mais um registro em repartição competente. O que acontece? O cara nasceu, vamos pensar na seguinte hipótese agora. Tranquilo? Vamos pensar na seguinte hipótese, velho, ó. Mesma coisa. Brasil, não sei para que eu apaguei, burro demais, mas tranquilo. Aí acontece o seguinte, eu vou lá para os Estados Unidos passar umas férias. Tranquilo? Vou para os Estados Unidos passar umas férias. Eu e você e sua esposa. Tranquilo. Aí acontece o seguinte. Chegando lá, velho, a gente tem um filho. Pá. E agora? Esse menino é brasileiro naturalizado, é brasileiro nato? Ele é brasileiro nato? É considerado brasileiro nato? Nós dois não estamos a serviço do Brasil. Fomos lá para os Estados Unidos e tivemos um filho. Esse filho é o quê? É considerado americano ou é considerado brasileiro nato? Vambora, velho. Primeiro requisito ele tem. Ele tem o sangue brasileiro. Então, vamos colocar jus, esse negócio aqui, tranquilo. Ele tem sangue brasileiro. Só que ele precisa de mais um requisito que a gente viu. Um dos requisitos que fazia ele ser brasileiro nato é se o pai Deus, um dos pais, não precisa ser os dois, estivesse a serviço do Brasil. Nesse caso, nenhum dos dois está a serviço do Brasil, é apenas tirar algumas férias. Tranquilo. A outra hipótese que a Constituição Federal nos traz é o seguinte, beleza, o cara tem sangue brasileiro, só que ele foi registrado em repartição competente. No momento que essa criança nasceu, os pais dela, o pai, a mãe, tudo mais, o que acontece? Ele chega e leva esse menino, apresenta esse menino para uma repartição, ou seja, registra esse menino em uma repartição brasileira competente. Faz de conta que naquela cidade ou nos Estados Unidos tenha um registro civil de pessoas brasileiras, ou seja, tem vamos dizer assim, que tenha algo que represente ali o Brasil ali, entendeu? Algum órgão que faz esse tipo de registro, aquela coisa toda. Então o que acontece? Nesse caso vai ser considerado sim brasileiro, mas desde que ele nasceu no estrangeiro, ele tem sangue de brasileiro e o que acontece? E ele foi registrado em repartição competente. Tranquilo? Beleza. Eu estou falando aqui de uma forma mais técnica, daqui a pouco eu falo de forma da lei. Aí acontece, a outra hipótese importante, visões é o seguinte, o cara tem sangue de brasileiro. Beleza? Vamos embora, vou pensar na mesma história aqui, ó. Nasceu essa criança aqui. Os pais não estão a serviço do Brasil, não registrou o filho em repartição competente. Só que acontece o seguinte, cara. O menino, ele inteira a maioridade. A Constituição Federal não fala 18 anos. Beleza? Fala a maioridade. Porque hoje no Brasil a gente sabe que a maioridade é 18 anos. Mas ela pode ser 16, pode ser 14, pode ser 15, beleza, ela pode modificar. Ah, talvez tem que fazer outra Constituição, isso aqui. Eu não quero sentar nesses méritos. Beleza? Fala a maioridade. Tranquilo. Então, um garoto, ele tem a maioridade, ele fala assim, vou morar no Brasil, o que acontece? Ele atinge a maioridade, ele vem morar no Brasil, e ele tem que querer. Ele vem para o Brasil, tem 18, maioridade, completa seus 18 anos, ele vem morar no Brasil, e ele queira a nacionalidade brasileira, a opção confirmada. Beleza? Então, ele tem que ter mais residência, mais querer, opção confirmada. Tranquilo. Ele vai ser considerado brasileiro nato. Não viaja, velho. É bem fácil, bem simples. São só 4 hipóteses. A primeira hipótese é o estrangeiro. É o cara que nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ainda que seus pais são estrangeiros.
Mas desde que nenhum desses pais esteja a serviço do seu país. Beleza? Os pais são os estrangeiros, beleza. Só que nenhum desses estrangeiros pode estar a serviço do seu país, caso ele nasça aqui no Brasil. Outra coisa importante é o seguinte, tranquilo, primeiro, de território a gente já matou. A hipótese agora é quando o cara nasce fora do Brasil. O cara nasceu no fora do Brasil. Primeiro requisito, ele tem que ter sangue de brasileiro. Tranquilo? Esse sangue pode ser do pai ou da mãe. Beleza? E um dos dois tem que estar a serviço do país. Não precisa ser os dois. Apenas um dos dois precisa estar a serviço do seu país. A outra hipótese, a gente tem os nascidos nos estrangeiros, de pai ou mãe brasileira, desde que registrado em repartição brasileira competente. Então, o cara tem sangue brasileiro, ele nasceu no estrangeiro, o pai ou a mãe dele é brasileira. Tranquilo, só que registrou sua criança em repartição competente. A outra hipótese é o cara, ele tem sangue brasileiro, o pai ou a mãe é brasileiro. Tranquilo. E o menino, beleza, o menino não foi registrado em repartição competente, não aconteceu nenhuma dessas hipóteses aqui acima. Só que o menino vem, só que ele vem a residir na República Federativa do Brasil e opte, ou seja, escolha a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tranquilo? Cara, tentei sempre simplificar aqui para vocês, tranquilo? Espero que tenham compreendido. Porque você colocou os sólidos e os sanguíneos, não é algo muito comum de você colocar. Coloquei, cara, porque eu achei que pode a prova vir cobrar, então você vai ficar esperto já ligadão. Mas é o conceito, mesma coisa, tá ligado? Não mudou nada. Vamos embora lá então, animação total. Que Deus te abençoe. Valeu e até mais, visões. Espero que goste.